Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ecologia. Ecologia está na moda, né? Muita gente preocupada, muita gente falando sobre os problemas mundiais, climáticos, né? Governos discutindo estratégias, formas de reverter processos de degradação ambiental, melhorar processos de produção industrial que causem menos danos ao meio ambiente, né? E aí nós, então, vamos aproveitar esta oportunidade e vamos falar sobre ecologia novamente, né? Nossa aula passada foi sobre a poluição, e aí nós focamos na parte da poluição hídrica, né, da eutrofização dos corpos hídricos. Hoje nós vamos falar sobre a ação dos poluentes, né, dos gases na camada de ozônio. Então, poluentes gasosos. Vamos falar dessa classe de poluentes, né? O que é a camada de ozônio? Camada de ozônio, ozônio é um componente químico que está presente na estratosfera, numa fina camada da estratosfera, né? Então vocês sabem lá da geografia que a atmosfera é composta por diferentes camadas, onde em cada uma das diferentes camadas nós encontramos diferentes tipos de componentes químicos. E essa composição do conjunto de componentes químicos dá características diferenciadas para a atmosfera ou para cada uma dessas camadas, né? E na camada da estratosfera se encontra então uma fina parte, né, chamada de camada de ozônio. Por quê? Porque é ali onde há uma conjunção de fatores ideais para que o gás ozônio permaneça, vamos dizer assim, preso, que ele não fuja para camadas superiores e nem para camadas inferiores. E ali nesta camada de ozônio, como o ozônio tem uma capacidade muito grande de absorver raios ultravioleta, ele faz isso, ele absorve os raios ultravioleta que vêm do Sol e então impede que esses raios extremamente nocivos para a saúde humana, saúde dos animais, saúde dos vegetais, né, chegue até a superfície da Terra. Então ela é extremamente importante porque ela protege a vida na biosfera. Ela protege toda a biota, né? Então, a camada de ozônio, as moléculas de ozônio são extremamente importantes porque elas absorvem esses raios ultravioleta, né? Ok? Então, o que acontece, né? Então, essa função de proteção do ecossistema deve ser preservada. Então, se olharmos aqui, né, nessas imagens, nós temos então os raios solares, o Sol, né, os raios solares vindo em direção à Terra. Na verdade, vindo em direção à Terra seria uma falha muito grande. Os raios solares estão brilhando por toda a parte do planeta, do universo que eles conseguem atingir, né? E casualmente a Terra está em sua órbita, então eles chegam até a Terra, né? Mas não vamos ser pretensiosos em dizer que o Sol brilha para o planeta Terra ou para nós homens. Não, o Sol brilha e raios chegam até a Terra, né? E nós temos então a camada de ozônio, né, na estratosfera, onde ela então absorve os raios ultravioletas que vêm do Sol. Então, a gente falou lá do efeito estufa, lembra? Dos raios ultravioletas ou não? A gente falou dos raios infravermelhos que não conseguem sair da superfície da Terra. Não conseguem sair da Terra. Então ficam presos graças ao fenômeno chamado efeito estufa, que é uma outra camada que retém estes raios infravermelhos. Então chegam raios
ultravioletas até a Terra, parte deles são retidos na camada de ozônio, então só entra uma parte que chega até a superfície da Terra. E ao chegar na superfície da Terra e refletirem nas superfícies das casas, dos rios, dos carros, das ruas, das árvores, eles se transformam em raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos voltam em direção ao universo, né, à constelação. E alguns deles são refletidos novamente pelas partículas de gases que estão ali na camada do efeito estufa e acabam voltando e ficando então presos dentro ou próximos da superfície da Terra, dentro deste círculo chamado efeito estufa, né? E em contrapartida, os raios ultravioleta que vêm do Sol acabam sendo refletidos por muitas partículas, né, por muitas moléculas de ozônio, que então acabam sendo refletidos e retornam para o universo, né? Não entram, não chegam até a superfície da Terra. Entretanto, devido a esses poluentes, e nós vamos falar deles, devido aos aerosóis e uma série de outras atividades e componentes químicos, organismos, produtos químicos, a camada de ozônio há alguns anos vem sofrendo uma perda, uma degradação. E nós vamos falar sobre como que é essa degradação, né? E isso chama-se então de buraco na camada de ozônio. Então a gente pode olhar aqui que em 1979 era uma pequena mancha azul lá no Polo Sul, lá na região da Antártida, né? Tá? Da Antártida. E em 1998 ele já estava maior, né? Em 2000 ele chegou a um ápice, uma área muito grande, né? E em 2005 já tínhamos uma outra situação, né? Então vocês veem aqui a Antártida, né? Desenhada aqui em branco, e essa camada azul, que é o buraco do ozônio, da camada de ozônio, né? O que faz então? O que acontece? Acontece que, como tem esse buraco, os raios ultravioleta passam mais, com maior taxa, com maior concentração, chegando até a superfície da Terra. E aí vão estar também aquecendo mais, além de causar todos os danos que nós vamos ver aqui hoje, tá? Então, as alterações, né, causadas por vários poluentes nessa camada de ozônio, resultantes das atividades humanas, agem na camada de ozônio, causando sua transformação ou mesmo rompendo-a, né, que é esse buraco. Então, pode ser transformada ou há um rompimento mesmo, tá? Nós vamos falar sobre isso, sobre esses dois processos, ou de transformação ou de rompimento, tá? Chamado de buraco da camada de ozônio. Estima-se que o rompimento da camada de ozônio seja de aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados. É uma área muito grande. Então, se a gente voltar aqui para esta foto, para esta imagem, a gente vai ver que são áreas muito extensas, né, de buraco do ozônio. Buraco na camada de ozônio, né? Vocês imaginem isso é uma área muito, muito, muito grande. E então, governos, políticos, pesquisadores têm feito esforços para tentar reduzir este rompimento, este buraco na camada de ozônio, né? Para evitar danos aos ecossistemas e também aos animais e também ao ser humano, né? Como eu falei, pode nos causar muitos danos, tá? Ok? Os principais poluentes que atuam, que degradam a camada de ozônio são os óxidos de nitrogênio emitidos pelas indústrias, aviões, fuligem de cano de escapamento dos veículos, né?
caminhões, dos ônibus que não usam filtros adequados e por isso então emitem mais óxidos de nitrogênio, né? E os CFCs, os gases de refrigeração de geladeira e de ar-condicionado, né? Os clorofluorcarbonetos, tá? E os aerosóis, hoje em dia nem tanto, mas antigamente todos os sprays, todos os desodorantes, perfumes utilizavam CFC, né, para dar mais eficiência, mais frescor. Só que esse CFC ele se dispersa no ar e chega até a atmosfera. Ele não se transforma aqui, né? Ele vai até a atmosfera e até a estratosfera, onde está a camada de ozônio e acaba contribuindo para a degradação da camada de ozônio, tá? Então aqui só um minutinho, perfeito, tá? Ok? Então vamos lá, vamos ver como que esses CFCs funcionam, os clorofluorcarbonetos, né? Então eles têm ação secundária. O que seria ação secundária? Eles chegam na estratosfera, eles sofrem uma decomposição, né? Eles sofrem uma oxirredução, uma reação química, e aí eles se unem a outros gases, ou aí é que eles vão, depois dessa transformação, depois dessa quebra, é que eles vão atacar as moléculas de ozônio, né? Tá? Então, em altas atitudes da atmosfera, lá na estratosfera, os CFCs sofrem decomposição pelos raios ultravioletas, né? Ah, então é isso. Então, eles chegaram lá. Quem que os decompõe? Os raios ultravioleta, né? Então, quanto mais CFC lá em cima, mais ação dos raios ultravioletas. E aí, mais quebra e mais componentes de carbono, de flúor, né, vão estar disponíveis para reagirem com o oxigênio do ozônio, tá? Liberando então também átomos de cloro que vão reagir com o ozônio, formando óxidos de cloro, né? E oxigênio molecular. Então, do ozônio, que tem 3 oxigênios, né? 2 vão formar o oxigênio molecular e um átomo de oxigênio vai se unir ao cloro, formando os óxidos de cloro, tá? Os raios ultravioletas também podem decompor o ozônio em óxido molecular, oxigênio molecular e oxigênio, que se reconstitui posteriormente formando O3. Então, nós temos o O3, que pode gerar o O2 mais o O, e depois se unir novamente, tá? Na verdade, esse é o processo natural. Isso é o que acontece. O oxigênio está reagindo por temperatura, por vários outros fatores, e aí ele se quebra, gera oxigênio molecular, gera oxigênio, né? Um átomo de oxigênio simples. Como não está estável, porque não tem todas as suas ligações livres completadas, ele vai tender a se unir a outros gases ou outras moléculas ou outros átomos, como é o caso que eu falei da ligação do cloro com o oxigênio, tá? Se isso fosse normal, tudo bem, aconteceria esse processo normal e voltaria novamente a se unir ao oxigênio molecular, formando novamente oxigênio. Então, esse seria um processo contínuo. Como estão chegando muitos gases, e principalmente o CFC, os óxidos de nitrogênio, né? Chegam ali e vão se unir com aqueles oxigênios livres. E aí vai ser o problema, porque ao invés de eles voltarem a formar oxigênio para manter a camada de ozônio intacta, né, eles acabam se unindo a outros elementos químicos e aí continua o processo de degradação, tá? Ok? Então, na presença do cloro, o oxigênio atômico, que é o Ozinho, ou só o O, reage com o cloro, formando o O2 e cloro livre, né? Tá? Então, depois que ele se uniu ao cloro, ele vai reagir, né?
e vai se quebrar e vai formar oxigênio livre, oxigênio, né, molecular, e cloro livre. Novamente, esse cloro vai atuar e vai agir para formar novamente cloro, óxidos de cloro, tá? Então, a destruição da camada de ozônio em si, como é que ela acontece? Alguns dos efeitos da destruição da camada de ozônio que permitem a entrada de maior raios ultravioletas na superfície são, né? Então, o buraco da camada de ozônio entra na superfície da Terra e os seus efeitos são nefastos, né? São terríveis. Um deles são aumento das mutações nos seres vivos, porque o raio ultravioleta, inclusive, é utilizado muito em experiências genéticas para mutações. Ele tem uma capacidade muito grande de mutar seres vivos, ele é mutagênico, né? Ele atua na modificação do DNA fortemente das espécies dos seres vivos, né? Além de causar alterações na visão de muitos seres, né? Muitos insetos, inclusive cegueira, afetando a polinização. Então, ele pode causar, por exemplo, a cegueira das abelhas. E aí as abelhas não encontram mais as flores para fazer a polinização, né? Tá? Ou a morte do fitoplâncton, né? Nos lagos, então chega essa quantidade de ultravioleta e aí eles matam o fitoplâncton que está lá nadante nos corpos hídricos, né? Alterando então a cadeia alimentar da qual o fitoplâncton pertencia, porque se ele está morrendo, ele não vai mais ter utilidade, ele vai se decompor, ele vai inclusive causar aqueles problemas de eutrofização que a gente falou ontem, né? O acúmulo de massa morta, sobrenadante na água, né? Então, esses são vários problemas conectados, né? Tá? Alterações climáticas devido à morte de algas que emitem também o dimetilsulfeto, que auxilia na formação das nuvens. Então, quando as algas morrem, né, elas emitem um gás chamado dimetilsulfeto que sobe e vai formar mais nuvens, né? Então, vai também alterar as condições climáticas locais. Tá certo? E quem que mais contribui para isso? O desmatamento de nativas, né? Novamente, olha aí a importância da floresta, a importância das florestas. Ontem a gente falou que elas impediam, na aula anterior, a gente falou que elas impediam as árvores, né, na beira da mata ciliar, na beira dos corpos hídricos, impediam que grande carga de poluentes, partículas sólidas dos solos chegasse até os rios e sedimentassem os rios, né, ou assoreasse os rios. Hoje nós vamos falar que esse desmatamento, né, causado pela pressão das áreas agrícolas, pela pressão das pastagens, pela pressão das cidades, né, das áreas urbanas, geram um aumento ou causam um maior desmatamento, né? Então, com isso, há maior perda de biodiversidade e prejuízos ao meio ambiente e ao biota. Então, a perda das florestas é algo assim extremamente violento. Nós temos que cuidar, nós temos que impedir, nós temos que proteger, porque dependemos da floresta para termos água de boa qualidade, para termos ar de boa qualidade, para conseguirmos viver dentro deste planeta, né? Então é muito importante, extremamente importante, vocês devem cuidar muito das matas, não permitir que as pessoas desmatem as áreas naturais, as áreas de preservação, as florestas, né? Tá? E os incêndios provocados são aqueles que eu vou lá e provoco, e eu sou dono da minha terra, eu vou lá e coloco fogo, a isso nós chamamos de incêndios provocados, ou incêndios criminosos, que são outras pessoas que não o dono da terra vão lá e colocam fogo na tua terra, na tua área, na tua floresta, né? Isso tudo emite também vários componentes químicos que podem agravar a perda da
camada de ozônio, né? Então, queimadas destroem matas nativas e provocam contaminação atmosférica pela própria emissão de gases ou porque quando se queima há uma liberação muito grande daquela massa que estava no solo. Então, ali naquela massa, a gente já viu em outras aulas que há muito nitrogênio. Então, quando passa o fogo, todo aquele óxido de nitrogênio resultante vai subir para a estratosfera, tá? Então, vai também atuar na destruição da camada de ozônio. Então, a queimada indiretamente também causa danos à camada de ozônio, né? Indireta porque não é uma ação direta na destruição da camada de ozônio, é uma ação secundária, tá? E também prejudica o solo, por exemplo, mineralização das cinzas que acidificam o solo. Então tem mais esse agravante que quando você tem muita matéria orgânica presente no solo e passa o fogo, esse fogo mineraliza toda essa matéria, né, orgânica, ele queima toda essa matéria orgânica e o que havia de sais minerais ali presentes na matéria orgânica vai ser mineralizado. E aí ele acaba formando uma camada muito grande de sais minerais que podem ser tóxicos para as plantas, né? A gente falou aqui algumas aulas anteriores sobre os macronutrientes e os micronutrientes. Macro porque eu preciso de muito, micro eu preciso de pouco, mas quando eu faço a queimada, eu estou disponibilizando muito dos micronutrientes de forma macro, e aí eles acabam se tornando tóxicos para as plantas, e é isso nós deveríamos evitar, né? Por quê? Porque vai comprometer todo o desenvolvimento da planta, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. E aí potencializam, por exemplo, né, como morreram os vegetais, como morreu a microfauna, a microflora. Então você tem agora uma área exposta, uma área sem valor, né? Tá? Isso também pode, com a chuva, dependendo do tipo do solo, formar erosões de pequena dimensão, de média dimensão ou de grande dimensão, ou formar grandes vossorocas com a perda de solo, né? Então, muitos proprietários rurais ainda não perceberam ou não se deram conta de que é preciso manter a floresta por várias razões e principalmente para manter o seu valor maior, que é a terra. Sem as florestas, a área vai estar sujeita a erosões, vai estar sujeita a vossorocas, vai estar sujeita a percolamento, a lixiviamento, né? Tá? Isso é um grande problema, certo? Então, temos que ter muito cuidado com a nossa natureza, tá? Lixiviação, então eu falei em lixiviação. O que é a lixiviação? Lixiviação é quando veio o fogo, né, e mineralizou aqueles sais minerais, ou disponibilizou aqueles sais minerais que estavam presentes nos vegetais e nos animais, né, esses sais minerais estão ali na superfície do solo. Quando vem a chuva vai penetrar na terra e vai levar esses sais minerais para áreas muito profundas do solo, né? Que muitas vezes as plantas possuem um sistema radicular muito próximo da superfície, então elas não vão atingir esses sais minerais que estão lá nas camadas profundas. Mas as árvores de grande porte, as angiospermas e as gimnospermas, elas vão conseguir produzir raízes profundamente. E essas raízes, ao se aprofundarem no solo, elas vão conseguir ter contato com os sais minerais e vão absorver esses sais minerais e vão mandar para a planta, né, para fazer todas as sínteses que elas necessitam, certo? Então, a lixiviação, ela é um problema porque ela pega um sal mineral ou sais minerais que estavam disponíveis para a planta ali naquela camada das raízes, né, adjacentes, ou se não na camada dos pelos, né, ou na zona pilífera que faz a absorção dos sais minerais da água. Ela pega esses sais, a lixiviação, pela pressão da água, leva esses sais lá
para as profundidades do solo. E aí a planta não tem mais como absorvê-los, tá? Então é muito importante. E aí, como a planta não tem mais como absorvê-los, a planta acaba morrendo. Aí, morrendo, o solo vai ficar sem proteção. Ficando o solo sem proteção, vai vir mais chuva e vai levar mais ainda terra, transportar a terra através do percolamento até os corpos hídricos, e aí começa a haver então o processo de erosão, que é o que a gente está mostrando aqui. O desmatamento vai causar erosão, né? Tá? E isso é bem sério, isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, o que eu já falei, então vamos ler aqui, né, novamente, eu explico para vocês e a gente faz essa leitura conjunta. O desmatamento contribui para a lixiviação, contribui para a penetração dos sais minerais a camadas profundas. Como a água leva consigo sais minerais por interior do solo, camadas profundas, causando perdas nutricionais da camada nutritiva do solo. Então, aquela camada inicial, né, 20, 40 centímetros, dependendo do tipo do solo e da rocha de origem, ela é a chamada camada nutricional do solo, tá? Os vegetais de grande porte podem recuperar esses sais minerais por absorção. Porém, o desmatamento destes vegetais, né, que é o que a gente está vendo aqui, impede a recuperação desses sais minerais, contribuindo então para o empobrecimento do solo. Então, uma vez que aqueles sais minerais estão lá em camadas profundas e os vegetais não conseguem absorvê-los, o solo vai começando a ficar cada vez mais pobre. Ficando mais pobre, os indivíduos não vão se desenvolver, vão ficar mais fracos e vão morrer. E aí nós vamos ter toda uma série de outros problemas, né, que a gente já comentou aqui ou que a gente vai vir a comentar mais para frente, tá? Como, por exemplo, o assoreamento. O que é o assoreamento? Uma vez que já não tenha mais camada de vegetação protegendo o solo, não tem mais mata nativa, quando vem a chuva e de acordo com a declividade do terreno, essa chuva leva uma porcentagem da matéria sólida do solo, das partículas sólidas do solo, leva isso tudo para dentro dos rios. Então os rios acabam sofrendo o que a gente chama de assoreamento. O que é o assoreamento? Aquilo que eu falei ontem. Os rios têm uma profundidade X, quando começa a ser o material do solo ser percolado para dentro do rio, o rio vai recebendo essa matéria sólida e vai aumentando ou elevando a sua profundidade, se tornando mais ralo, né? E aí, então, começa a haver o que a gente chama de assoreamento. Então, o que é o assoreamento? É a formação de áreas impróprias para a navegação ou para a vida. Por quê? Porque são áreas que receberam grande carga de material particulado do solo, porque já não tem mais a mata ciliar, né? Olha aqui a diferença, o verde claro com o verde escuro da mata, né? Então isso tudo vai acabar indo para dentro da água. E aí nós temos o fenômeno chamado de assoreamento, que é a perda da lâmina da água. Nós tínhamos uma lâmina da água de 10 metros de profundidade, devido ao percolamento, devido à erosão, devido às chuvas, devido ao desmatamento. Essa lâmina sofre a entrada de matérias particuladas sólidas e ela vai diminuindo. Então de 10 ela passa para 9, 10, 8, 7, 6, 5 e pode inclusive vir a morrer, como é o caso aqui desta imagem branca. Até vou tirar essas linhas aqui para vocês verem. Essa margem branca, que é chamada os bancos de areia, né? Onde vocês veem que já não tem mais lâmina de água. Isso é o assoreamento. Então já passou do limite máximo, né? Tá? Então vamos lá, vamos ler junto. Com o desmatamento geral e principalmente das matas ciliares, quem eram as matas ciliares ou matas ripárias, matas de galerias? São aquelas matas que ficam nas beiras dos rios, dos lagos, das nascentes, né? Nós temos aí as matas ciliares. Então,
Com o desmatamento dessas matas ciliares nas beiras dos corpos hídricos, as partículas sólidas do solo são carreadas para o leito de rios e lagos, né? Dos rios e lagos, tá? Então, aqui sólidas de rios e lagos, né? Tá? A mata ciliar ou ripária ou de galeria tem um papel de filtro que retém a maior parte destes materiais particulados transportados pela chuva, ou muitas vezes até impede que a água que cai, né, se a mata for bem preservada, bem fechada, a água que cai da chuva não chega no solo, ela escorre pelas folhas, pelos galhos, pelos troncos, e aí ela chega suavemente até o solo, né? Então, façam isso. Na casa de vocês, façam esse experimento. Peguem um copo de água e joguem diretamente sobre a terra nua. Vocês vão ver que a água bater na terra nua, ela vai liberar um monte de partículas sólidas, né? E isso vai, então, formando o processo de percolação, que depois vai gerar o assoreamento ou vai gerar erosão também, né? Façam esse experimento e depois peguem o mesmo copo d'água com a mesma quantia de água e vão lá no meio de uma mata ou vão lá no meio de um matinho, né? Porque como vocês têm uma altura, nós temos uma altura que não é a altura das nuvens que fazem a chuva, então a gente pega uma mata ou uma vegetação proporcional à nossa altura e joga. Vocês vão ver que aquela água vai bater no vegetal, vai escorrer no vegetal e ela vai chegar lá no solo com menor velocidade e com menor força de impacto, causando então menor impacto no solo, tá? Então, quanto mais destruída for a cobertura florestal, maior será a erosão, o percolamento e o assoreamento do rio, tá? Então, essa é uma relação direta. Maior desmatamento, maior percolamento, maior erosões e maior assoreamento dos rios, tá? Ok? Então, nós temos que cuidar muito bem da nossa mata, tá bom? Ela é fundamental, né? Então, nós falamos aqui sobre a camada de ozônio e também falamos sobre os problemas dos desmatamentos que afetam, agravam a camada de ozônio, mas também causam outros problemas, que é a lixiviação, que é a perda dos nutrientes para camadas fundas do solo, e o assoreamento. Tá certo? Então, por hoje esta era a minha mensagem. Espero que vocês tenham recebido de forma correta. Leiam, releiam, gravem conteúdos e comecem a perceber como um conteúdo, um conceito se encaixa em outros conceitos. Um conceito de genética, um conceito de zoologia, né, de citologia, acaba se conectando a outros conceitos dentro da biologia. Esse é o fantástico mundo da biologia, né? Que vocês têm que começar a ler e perceber essas conexões, né? Perceber essas interrelações conceituais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.